De volta para conversar mais um pouquinho, nosso segundo bloco. A gente já falou de 2 assuntos hoje aqui e agora vamos falar de mais 2, um nesse bloco e um no próximo bloco. No próximo bloco a gente bate um papo com o Tomás Silva, que está aqui conosco, que é músico, e com a Priscila Duque, que é cantora. E eles vão estão lançando videoclipe, a gente vai falar de carimbó, já vão participar desse bloco agora com a gente, mas o bate-papo é só depois, porque agora a gente fala de outro assunto relacionado à saúde. O bate-papo é com Marcelo Brito, que é ortopedista, especialista em coluna, e é uma técnica recente, nova, a gente pode dizer aqui no Brasil e aqui em Belém, que é a videocirurgia, a cirurgia na coluna, usando essa técnica, né, Marcelo? Primeiro, te dar boa tarde e agradecer por você ter vindo. Boa tarde a todos. Para a gente conversar um pouquinho. Para falar dessa técnica, né, onde ela foi criada e ela chegou no Brasil há quanto tempo, mais ou menos, e aqui em Belém, esse grupo que trouxe, para a gente entender melhor sobre isso. Ela é recente, a gente já aqui no Sem Censura Pará mesmo, nós já falamos de videocirurgia em outros órgãos, né, em outras especialidades, enfim, mas essa agora me parece que é algo novo. Sim, bom, a gente tem em diversos pontos da medicina as cirurgias evoluindo para serem cada vez menos invasivas, né? E não é diferente na ortopedia e nem na coluna. Por a coluna ser uma situação muito mais delicada, muito mais específica e difícil de acessar, a videocirurgia demorou um pouco mais de tempo para ser elaborada para a cirurgia de coluna, digamos assim. Mas no mundo ela existe há bastante tempo, cerca de 30 anos provavelmente, começando nos Estados Unidos, ainda muito engatinhando, algumas pessoas começando aqui e ali no mundo. Hoje a gente tem centros muito fortes como a Alemanha, como a Coreia e mais recentemente o Brasil crescendo bastante nesse cenário. E essa cirurgia chegando no Brasil aí, popularizando um pouco mais, em torno de 3 para 4 anos atrás. E aqui em Belém, mais recente, né? Durante a minha formação eu passei muito tempo em São Paulo, então passei 8 anos lá e as coisas sempre chegam por São Paulo, né? Coincidentemente, nessa época, a gente trouxe para o Brasil essa cirurgia, fazendo parte da equipe que conseguiu popularizar isso no Brasil, e aí foi exatamente no momento em que eu estava voltando para Belém, então cheguei em Belém plantando essa semente vinda de lá. E aí tem mais ou menos uns 3 ou 4 anos que a gente desenvolve esse trabalho aqui em Belém. Agora, a gente vai falar bastante da cirurgia, a Joyce está cheia de perguntas para fazer para você, e a gente tem dúvidas, enfim, saber como é que ela... Uma série de coisas a respeito desse procedimento, é claro. Mas antes de falar da cirurgia mesmo, dessa cirurgia especificamente, queria falar um pouco da coluna, né? Claro. Que é tão importante para o ser humano, né? Para os animais também, lógico, que é o que nos segura, é o nosso edifício, né? O nosso prédio, assim, que nos mantém eretos e tal, enfim. E as pessoas se queixam muito de dor na coluna. E às vezes acho que a gente se queixa, até nem sabe se é bem na coluna, mas a gente se queixa, uma dor nas costas, uma dor na coluna, uma dor aqui, uma dor ali, enfim. É muito comum isso, e assim, esses problemas na coluna, eles ocorrem mais, de um modo geral, por causa de quê? Eu sei que mulheres e homens devem ter, com certeza, razões diferentes, mas assim, de um modo geral, tem um motivo, né, que causa isso? Bom, antes da gente chegar na cirurgia de coluna, a gente tem os problemas, a base deles e todo o tratamento conservador. A gente precisa entender que a cirurgia é uma exceção. A minoria dos casos, somente os casos mais graves e que não responderam ao tratamento conservador adequadamente, é que a gente vai pensar numa cirurgia. Claro. E isso é muito facilitado justamente por essas técnicas menos invasivas que a gente está trazendo. Agora, os problemas de coluna, eles giram em torno de algumas causas. A gente está falando assim, são muitos problemas diferentes, né? Tumores, fraturas, tudo mais, mas quando se fala em problemas de coluna para a população em geral... São as dores a gente e tal, pensa nas né? dores crônicas, nas doenças degenerativas, que giram em torno de degeneração do disco, hérnia de disco e artrose, esse tipo de situação. Essas situações, elas estão bastante ligadas à genética, à predisposição do próprio paciente a desenvolver aquilo ali, à postura, ao peso corporal e às situações do dia a dia, entendeu? Uma situação de trabalho, alguma coisa assim, e o peso, naturalmente, que vai influenciar a cada passo que você dá, a cada movimento. Aqueles movimentos que a gente repete, que exatamente, também podem prejudicar e, naturalmente, bastante, a idade de cada um, né? Quanto mais a gente avança no calendário,
mais esses problemas vão chegando. Tudo isso então junto influencia, o kit completo. A genética, os hábitos, né, que a gente tem, Com os movimentos que faz repetidamente. Cigarro, por exemplo, como um hábito, às vezes situações emocionais, entendeu? Também correspondem a fatores para dores na coluna. Então, muita coisa, é um problema vasto, muitas vezes subjetivo e muitas vezes ele se resume em dor. Então, a dor, às vezes, não sai num raio-x, não sai num exame. Quem sabe da dor é o próprio paciente. Isso torna as coisas um pouco mais ainda subjetivas e difíceis da gente interpretar, conduzir e lidar com isso. Com certeza. Marcelo, quais são os diagnósticos mais frequentes sobre isso tudo que a gente falou agora, né? Os diagnósticos mais frequentes em coluna são hérnia de disco, artrose, algumas compressões de nervo, que a gente chama de estenose, escoliose, fraturas e tumores, e algumas infecções. Acho que esses são os diagnósticos mais frequentes, né? É um mundo vasto, cada um tratado de uma forma diferente. A postura ainda é uma das consequências, a má postura, no caso, de um problema de coluna? Com certeza, especialmente para os degenerativos e as escolioses. Aí que complica mais. Mas assim, desses casos que podem chegar, os que geralmente levam a uma cirurgia, que aí você diz, claro, que aí já é a última instância, digamos assim, né, de tratamento, quais são? É mais desses todos que se falou? A maioria dos casos que acaba em cirurgia, dessas dores crônicas de coluna, tudo são as hérnias de disco, a minoria delas, certo? Cerca assim, de 5% ou menos dos casos, a gente acaba precisando de uma intervenção. 95% ou mais a gente trata conservadoramente. Então, as hérnias de disco e as estenoses. Que acabam levando a uma cirurgia. Que acabam levando a uma cirurgia. E nesses casos é que vocês usam, então, essa nova técnica? Nesses casos, a grande maioria deles pode ser abordado pela videocirurgia. Diga, João. Antes de chegar na cirurgia, falando sobre esses métodos conservadores, é isso, né? O termo que você fala. Seria o quê? Seria uma melhor adequação da postura, uma fisioterapia, o que assim? Bom, quais são os principais ferramentas? O que é o tratamento conservador em coluna? Ele é um tratamento não cirúrgico, naturalmente, onde a gente precisa primeiro identificar as causas do que está acontecendo, né? Se a gente tem alguém que trabalha abaixado numa postura ruim, por exemplo, um soldador, trabalha agachado ali fazendo aquilo, não adianta às vezes a gente tratar todo o resto se ele continuar fazendo a mesma coisa que causou aquele problema na coluna. Como um diabético que quer tomar o seu remédio, mas não quer parar de comer açúcar, entendeu? Entendi. Então, a gente identifica esses fatores e a partir daí, junto com fisioterapia, com melhora da postura, com redução do peso, a gente vai conseguindo ajudar aquele paciente e com medicação naturalmente, né? Só que a medicação, digamos, não é o ponto principal, ela é uma coisa que auxilia, tira de uma crise, reduz a dor, melhora um pouco aquela situação do paciente, mas não é a chave do tratamento, e sim todo o resto. Agora, assim, quais são as vantagens, então, falando da videocirurgia em relação à coluna, quais são as vantagens em relação à cirurgia tradicional, né? Certo. A endoscopia de coluna, que é uma outra forma da gente chamar isso, ela é um procedimento que ele não é exatamente uma cirurgia para a gente fazer. Ele é uma forma de você entrar na coluna para fazer várias cirurgias diferentes. Então, a maioria das coisas que a gente faz ali com uma cirurgia aberta, a gente consegue substituir e fazer através da cirurgia por vídeo. Hoje, talvez todos vocês tenham a noção de que para você fazer um menisco, um ligamento no joelho, alguma coisa assim, é um absurdo você fazer uma cirurgia aberta. Todo mundo faz por uma artroscopia, com alguns furinhos ali, e resolve o problema sem precisar de um corte grande, grandes implantes e tudo mais. Eu diria que talvez a diferença da videocirurgia de coluna para a cirurgia aberta, ela é maior do que da cirurgia aberta de joelho para uma artroscopia. Porque no joelho, ou no quadril, ou no ombro, a cirurgia é basicamente a mesma. Você vai colocar um ligamento no lugar do outro, você vai fazer o ponto no menisco, você vai retirar o menisco ou alguma coisa assim. Mas na videocirurgia de coluna, muda a filosofia do que a gente fazia antes. A gente não faz a mesma coisa que a gente fazia antes. Muda a ideia e a gente deixa de precisar agredir e, principalmente, deixa de precisar, por exemplo, fazer artrodeses, fixações, implantes, parafuso, pino, essas coisas todas. Mas por quê? Só por causa dessa técnica? Por causa da técnica, onde que permite que faça o quê? Onde a gente não precisa abrir, tirar bastante osso para poder chegar no nervo. A gente entra pelo lado, pelo forame, que é um furinho pequeno por onde sai o nervo, chega o nervo do lado, consegue entrar lá e tirar a hérnia sem precisar abrir a coluna. Então a gente consegue folgar esse nervo, raspar o osso que está em volta dele, deixar ele bem soltinho, bem confortável.
é interessante porque durante o procedimento o paciente vai informando para a gente que está melhor. É isso que eu queria falar, desculpa interromper, mas é porque eu estava lendo aqui e falando somente da anestesia, né? A anestesia não é geral, então, né? Na maioria das vezes não é geral. Para alguns casos, minoria deles, 10% talvez, a gente acabe fazendo. Então essa já é uma geral. grande vantagem. Mas na maioria dos casos, a gente consegue fazer com anestesia local. Por isso que vocês conseguem conversando com o paciente. E aí isso me dá segurança, porque eu sei, de repente eu toquei num lugar que não era para tocar, o paciente refere a um desconforto. Então... Esse refere desconforto já me dá um medo. Não, mas é como ir no dentista, você recebe uma anestesia pois é, por local. isso que eu pensei exatamente nisso. A gente está resolvendo uma hérnia de disco que é dificílima e gravíssima, como mas você eu ir no imagino dentista, que esse desconforto assim, seja mínimo, né? Algumas pessoas lidam muito bem, vão no dentista sem com problemas, e outras são um pouco mais nervosas. Mas isso é assim, natural. pra gente que é leigo aqui, inclusive alguns telespectadores, né, que estão escutando, você está fazendo a cirurgia lá, ela é menos invasiva, como você falou, e você pode interagir com o paciente. De que modo ele te dá um retorno de que você saiba que realmente a coisa está funcionando? A gente não só está conversando com ele, como a gente está olhando o que tem dentro dele. Certo. Então eu cheguei na hérnia de disco, toquei na hérnia, puxei ela, eu digo, e aí, o que você sentiu? Sentiu alguma dor na perna? Sentiu nas costas? Melhorou a sua dor? E aí ele vai me dando essa informação e ao longo disso a gente consegue saber se precisa fazer um pouquinho mais, se tem um pouco mais de disco aqui e ali, se eventualmente a gente precisa recuar um pouco, avançar, entendeu? Marcela, a Priscila quer te fazer pergunta, a Thaís está dizendo que tem pergunta, mas agora só uma coisa, uma pergunta bem de leiga mesmo, daquelas bem primárias, assim, básicas. Quando você falou a gente tira a hérnia, afinal, o que é a hérnia, na verdade? Só para a gente entender. Verdade, o que fica aí na coluna, né, que causa tanta dor? Bom, a gente precisa entender que a coluna são vários bloquinhos de osso divididos por discos, certo? Esses discos são uma cartilagem que dá uma articulação e um movimento para essa coluna. Hérnia é um termo geral, existe hérnia diafragmática, hérnia no sistema nervoso central, existe hérnia inguinal, intestinal, várias coisas, entendeu? O que é a hérnia? É um vazamento. É uma lesão. É quando, por exemplo, a hérnia inguinal, o intestino, ele vazou da cavidade abdominal e foi parar na região inguinal. Então, a hérnia discal, que é a hérnia da coluna, é quando o núcleo do disco, que dá esse movimento, esse amortecimento, ele acaba vazando, rompeu o anel onde ele é contido e ele vaza. Quando ele vaza, ele pode cair exatamente no canal onde passa o nervo e comprime o nervo e dá aquela dor, geralmente ciática. Que dizem que é uma dor horrorosa, né? Exatamente. As dores em geral, lógico, são horrorosas, então, mas dizem que essa dor é muito forte, enfim, Isso. causa Falando sem coluna, desconforto. A hérnia, ela é uma hérnia do disco. Então, o disco rompe, o núcleo dele sai e comprime algum nervo. Isso é o quadro porque geral. É um líquido, então, que sai. Porque quando falo em hérnia de disco, em coluna, sempre me vem à mente algo como tecido deformando, entendeu? Isso causando uma dor. Nunca me vem à cabeça a questão do líquido sair, tocar no nervo e aí causar essa dor. Engraçado. Não é exatamente um líquido, é um núcleo pulposo que a gente chama. É um material cartilaginoso. É isso, é que aí eu acho que expande e aí começa a causar. Exatamente. Mas entenda que isso faz parte de uma doença degenerativa do disco, não é só simplesmente a ruptura dele. A gente tem algumas alterações ósseas, que começa a aparecer artrose. No raio-x, quando você olha isso, o leigo chama de bico de papagaio. Então, várias coisas vão acontecendo junto ali daquele processo, onde vai causar a hérnia de disco. Pode fazer pergunta, Priscila. A pergunta é sobre se o SUS já tem esse tratamento, ou se tem alguma perspectiva nesse caminho. Como é que a população, por exemplo, está te ouvindo falar sobre isso, pode buscar esse tipo de tratamento da forma mais viável economicamente possível ou gratuita, garantida pelo SUS? No bloco passado, o Stael disse para a gente aqui que o Brasil tem leis demais, muitas leis, então a burocracia é grande, certo? Então, coisas relativamente novas, às vezes elas não são facilmente disponibilizadas. O que dá para adiantar o custo é baixo. A gente já tem estatísticas nas instituições particulares onde a gente atua, de redução de custos de 50% com os gastos do plano de saúde da operadora em cirurgia de coluna. Então, isso é uma economia e uma economia grande. Ou seja, seria viável? É viável, só que a gente esbarra na burocracia. Questão do tempo mesmo. Né? Existe a ANS, Agência Nacional de Saúde, que regulamenta toda a atuação de saúde no Brasil. Então, ela defende tanto o consumidor, quanto regulamenta as coisas novas que vão aparecer ali antes de você poder ter acesso a elas. É fácil? Isso já é provado e tem todos os estudos necessários e tudo mais, mas não entrou na burocracia do sistema público do Brasil. Então, para poder chegar aí,
é necessário muitos estudos, esse rol de procedimentos obrigatórios, assim, porque existe um rol que o plano é obrigado a cobrir, o SUS é obrigado a cobrir. Isso é revisto apenas a cada 2 anos e a burocracia para poder chegar lá é grande. Então, tentou-se aí em 2016, não conseguiu, tentou-se em 2018, faltou documentos, e aí vai tentar em 2020 e por aí vai. Já entendeu? existe esse movimento, então? Esse movimento existe, é forte, e a ideia é de que isso se popularize rápido. Especialmente porque a coisa ficou um pouco mais fácil de acesso para o paciente do sistema privado, o que vai levar, através da divulgação na mídia, a população entender aquilo, ver como funciona, perceber que é uma coisa absolutamente melhor do que o que se tinha antes, e gera pressão política, tudo mais, para que isso seja liberado. Então, é um sistema meio longo. Por exemplo, a tenista número 1 do Brasil, a Bia Haddad, há cerca de 3 meses, ela teve uma hérnia de disco e não competiu o Roland Garros por causa disso. O Roland Garros foi agora, há 2 meses atrás. Então, ela fez esse procedimento, voltou a treinar em 1 mês, na verdade, voltou a fazer a fisioterapia dela em 3 dias e voltou a treinar com bola em 1 mês e pouco. Menos de 3 meses depois da cirurgia, ela já está ganhando partidas em torneios oficiais de novo, entendeu? Então, assim, talvez para uma cirurgia antiga, que é a artrodese, o que é mais popular e o que mais se faz no Brasil hoje, dificilmente você pega um atleta que é o primeiro do ranking dentro do Brasil e consegue fazer ele voltar a competir num altíssimo nível, ou pelo menos do jeito que ela voltou a competir tão rápido, entendeu? Em 2 meses e pouco. Vamos ver o que a gente tem de quem está assistindo. A nossa telespectadora, Vera Lúcia, ela disse que sente muitas dores nas pernas e deseja saber se a espondilolistese tem tratamento ou somente melhora com a cirurgia. Daí a gente segura essa pergunta rapidinho e tem um comentário da Viviane Costa. Ela disse que hoje as dores vêm do dia a dia, pode estar até ligado às tecnologias, ficar muito tempo sentada no computador, posições erradas da postura, etc. E o Everton Martins, do Parque Verde, ele quer saber de que forma o tabagismo causa danos à coluna. Vamos lá, primeiro sobre o comentário, é exatamente aquilo que a gente discorreu anteriormente, né? A postura, ela realmente influencia bastante em tudo isso. Sobre o tabagismo, ele influencia em diversas partes do corpo, né? Não só na coluna, naturalmente todo mundo sabe disso, mas a ação dele na coluna, como funciona? Você inala muitas substâncias que são tóxicas, mas principalmente gás carbônico, que se liga ao seu sangue, e você deixa de nutrir várias partes do corpo. Então, o disco ele já é uma substância que tem uma nutrição precária. É difícil você nutrir o disco. Quando você tem o tabagismo e você faz com que esse suprimento de sangue que vai chegar lá chegue com menos nutrientes ainda e mais ligados em gás carbônico, que não tem aquele efeito benéfico para o corpo, esse disco degenera mais rápido. Ele pode partir e pode causar hérnia. Então, a ação do tabagismo é mais ou menos essa. Influenciando a geração da hérnia de disco e também dificultando uma recuperação. Sobre a espondilolistese, que é aquela primeira pergunta que foi feita, a espondilolistese é um escorregamento, uma perda do encaixe e da estabilidade de um osso sobre o outro na coluna. Tem que entender, vamos fazer um estudo completo e entender... Deve causar muita dor, não? Sim, geralmente sim. Mas tem que entender qual é a dor que ela sente e por quê. Se a dor é mecânica, pelo escorregamento, ou se a dor é eventualmente de uma compressãozinha do nervo, escorregou e comprimiu um nervo. Às vezes é uma espondilolistese crônica, o paciente tem aquilo há 20 anos, nunca teve problema e de repente começou a comprimir um nervinho e está com dor. Se aquela espondilolistese é estável e ela não se mexe tanto, eu posso só, com a cirurgia endoscópica, descomprimir o nervo e pronto. O paciente toca mais 30 anos para frente de vida sem problema nenhum. Agora, se o problema do paciente é a instabilidade da espondilolistese, aí ele precisa de uma fixação. Mas é a minoria dos casos. Desculpa, eu vou ter que chamar um bloco daqui a 2 minutinhos, mas aí só para a gente fechar, eu queria que você dissesse assim, o que faz bem para a coluna e o que não faz? De certa forma, o que não faz, você já disse aqui quando disse dos maus hábitos que a gente tem e tal. O cigarro, já falou disso. Mas assim, como é que a gente pode tratar bem a coluna? O que a gente deve fazer e o que não deve fazer? Bom, ninguém pode deixar de fazer aniversário e ninguém pode mudar a sua própria genética, certo? Então, daqueles fatores que a gente comentou, o envelhecimento e a genética não dá para mudar. Então, a gente pode mudar peso e postura. Então, peso sempre adequado, postura sempre adequada, atividade física regular e aquela atividade física que não prejudica a coluna, especialmente as atividades que não dão flexão da coluna com carga de peso. Ou seja, ninguém precisa parar de fazer musculação,
Mas as coisas que dobram a coluna para frente com carga de peso, elas estressam mais o disco, desgastam ele mais rápido e, principalmente, jogam mais disco atrás, em cima do nervo. Isso pode causar mais problema. E o restante é o que você disse, né? Manter o peso ali equilibrado e exercício físico. Sim. E a postura. Exatamente. Não devemos ficar assim, né? No consultório a gente fala essa palavra postura, todos os pacientes imediatamente já se ajeitam. Eu já me ajeito logo. Mas é só na hora. Aí depois relaxa de novo. Subir e descer a escada faz mal? É uma atividade física, como outra, e como tudo na vida, em excesso faz mal, em falta também pode fazer mal. Então, o sedentarismo é ruim, mas o excesso também. Subir dessa escada naturalmente para o seu trabalho ali, 2, 3 lances de escada. Sem problema, Sem né? problema. E a última, que eu não posso deixar de fazer, sapato alto, né? Ah, sim. Não é uma grande preocupação, especialmente das mulheres. Claro. Existe um grande mito sobre o sapato alto. Eu atribuo muito mais a culpa da dor na coluna a outros fatores. O sapato alto, eu acho que o risco-benefício ali não é tão desfavorável para a coluna. É claro, para o pé é outra coisa, para o joelho é outra coisa, mas para a coluna em si, eu não retiro o sapato alto. Maravilha. Muito bom, viu? Super esclarecedora a tua entrevista. Gostamos bastante. Te agradeço muito por você ter vindo. A gente vai fazer mais um intervalo. Você vai continuar com a gente. Se você quiser fazer perguntas, gente, para o Marcelo Brito, médico, ortopedista, especialista em coluna, ainda dá tempo de fazer. O intervalo é curtinho. No próximo bloco a gente fala de música, uma música especial para nós que é o Carimbó, no bate-papo com o Tomás Silva e com a Priscila Duque. A gente volta já já, rapidinho.